Fala rapaziada, tio Henrique na área, mais uma aula teórica, tá? Hoje nós vamos falar de um conteúdo bastante interessante, é algo que eu sempre gostei de poder trabalhar com vocês, mas na correria da escola não dava, então a gente aproveita esse momento aí de ensino remoto também para falar sobre esse tema. Fica inclusive uma lacuna quando a gente não conversa sobre esse tema, né? E aí acaba que os alunos só vão realmente entender um pouco isso ali no ensino médio, quando já estão pensando aí começar a malhar e tudo mais, tá? E é um conteúdo legal da gente debater para que vocês consigam entender direitinho. O conteúdo de hoje é sobre condicionamento físico, tá? Por que é interessante e importante ter um condicionamento físico, né? Em dia, né, uma capacidade física boa, bem preparada, por que isso é interessante e por que isso é necessário, tá? E quais são os detalhes que formam um bom condicionamento físico, né? São as capacidades físicas que nós vamos elencar, definir uma por uma aqui e debater rapidinho. Vou tentar não me alongar hoje, na última aula eu acabei falando isso e me alonguei bastante. Hoje eu vou tentar ser mais sucinto e eu vou conseguir, beleza? Não se esqueçam, na semana passada a nossa aula foi de esportes de raquete. Falamos sobre algumas modalidades aí que utilizam raquete, tá? E hoje nós vamos falar sobre o condicionamento físico. Por que eu estou emendando duas aulas teóricas seguidas? Com essa decisão do retorno, o nosso formato de aula no Fundo 2 e no ensino médio vai mudar quando acontecer esse retorno. E eu fiquei preocupado de não conseguir passar esse conteúdo para todas as turmas antes do Forms avaliativo. Então eu antecipei essa aula lá para essa semana e na semana que vem a gente coloca duas aulas práticas em seguidas, tá bom? Então vocês vão ter um Forms ainda em outubro, no finalzinho de outubro, tá? Tanto o Fundo 2 quanto o ensino médio, com esses dois conteúdos, esporte de raquete e o condicionamento físico, beleza? Não esqueçam de fazer, isso é importante para a pontuação de vocês. Já fizeram Forms, tem esse outro e a última atividade já em novembro vai ser a gravação do vídeo, colocando em prática alguma atividade. Quem tiver na escola, essa atividade vai ser feita lá mesmo com o professor de forma presencial, tá bom? Então vamos lá iniciar a nossa aula agora, galerinha. Falei um pouquinho aqui do condicionamento físico, dessa importância, né? E existe um conjunto de capacidades físicas que fazem essa base do condicionamento físico. Juntando todas essas capacidades, desenvolvendo e trabalhando todas elas, você alcança um bom condicionamento físico, tá? Eu vou vou ler para vocês a definição que vai aparecer aí. O condicionamento físico pode ser definido como o ato ou o efeito de condicionar o corpo, tornando-o apto para a realização de tarefas motoras específicas. Pessoal, que tarefas motoras específicas são essas? É o sentar, é o andar, é o subir escadas, é o correr, né, se for necessário, é você escrever, né, todas as habilidades, tudo aquilo que a gente usa o corpo, a gente precisa do condicionamento físico para fazer, tá bom? Claro que algumas tarefas são mais simples, mais fáceis e exigem um grau menor de condicionamento físico. Por exemplo, trabalhar sentado ao computador tem um gasto de energia, eu preciso de um condicionamento físico para isso, mas bem simples. Preciso de habilidade motora aqui para digitar, preciso aqui do raciocínio, que não entra na parte do condicionamento físico, tá? Mas eu estou sentado, então o condicionamento físico para isso não precisa ser algo extraordinário, tá bom? Professor, quando que a gente nota no nosso dia a dia da escola que eu preciso ter um condicionamento físico melhor? Vamos lá. Quando a gente faz uma atividade na educação física, um aquecimento, uma coisinha simples, aquela primeira brincadeira e você fica ofegante. Ou seja, você cansa rapidamente. Isso demonstra claramente que o seu condicionamento físico ele não está aprimorado, ele não está no nível ideal, beleza? Você não precisa focar em ser um atleta,
mas você precisa ter esse mínimo de condicionamento físico, tá? A aula de educação física é só um dos momentos. Se você chega no final do dia, né, daquela rotina escolar, muito cansado, porque o seu condicionamento físico também não está bem preparado, tá bom? Escrever, professor, eu escrevo um pouquinho, já cansa. Melhorar o condicionamento físico, mais força muscular, né? Mais força no braço, mais coordenação motora. Quanto mais leve você escreve, menos gasto de energia, mais tempo você vai demorar para cansar de escrever, tá bom? E aí existem as capacidades físicas, como eu falei antes, que elas são, né, o conjunto de fatores que vão formar o condicionamento físico. Que capacidades físicas são essas? E vocês vão conhecer, ó, a força, a potência, velocidade, equilíbrio, agilidade, coordenação motora, flexibilidade e resistência. Então, um conjunto dessas capacidades forma o seu condicionamento físico. Para você ter um condicionamento físico bom, você precisa que essas capacidades elas estejam equilibradas e sendo trabalhadas de forma contínua. Tá? Não adianta você pratica muita atividade numa semana, na outra semana você fica de boa. Né? Aí daqui 2 semanas você pratica muita atividade, você nunca alcança um condicionamento físico, você só gera dor. Porque você não está preparado para aquilo, você passa daquele limite, fica 3, 4 dias lá sentindo dor. Quem já teve a possibilidade de malhar, sabe que isso acontece muito no início da academia, né? No início do treinamento, e também quando a gente troca o treinamento. O corpo sente muita dor, você fica ali 2 dias com o corpo bastante dolorido, tá bom? O que é, né, o condicionamento físico de forma geral? Então, são essas capacidades físicas que eu citei, tá? E o trabalho delas, junto com o sistema cardiovascular, respiratório e o sistema músculo-esquelético, que são os músculos e os ossos, tá? Agora eu vou falar rapidamente a definição de cada capacidade física e vou mostrar para vocês na nossa realidade, ali na escola ou na nossa vida. A força, primeiro, a força. A força é a capacidade física que permite um músculo ou um grupo de músculos, tá, de produzir uma tensão, uma contração, que vença a resistência na ação de empurrar, tracionar ou elevar. Tá? Então essa contração que você faz, essa é a força. Né? Você conseguir carregar uma sacola de compra que está no carro, você trazer para dentro de casa. Né? Você conseguir levantar um carrinho de mão, você conseguir pegar o seu irmão aí no colo. Né? Você exerce uma força. Como que você desenvolve essa força? Você precisa trabalhar de forma gradativa, tá? Para que esse músculo vá se desenvolvendo. É o que acontece na musculação. Você vai ferindo o seu músculo devagarzinho, com a repetição de movimentos, e aí ele se recupera mais forte. Então você machuca e ele se recupera mais forte. O músculo cresce, o músculo fica mais forte e a sua capacidade de força melhora. Tá bom? Potência muscular. Potência muscular ela é muito comparada à força, mas ela muda um pouquinho. A potência ela é definida como a contração do músculo em menor tempo possível, combinando esforço com velocidade e coordenação. Então a potência muscular ela é algo mais específico e ela não é tão notada. Mas a potência muscular ela é aquele já, sabe? Aquele já muscular que a gente dá quando a gente vai iniciar uma atividade rápida, a gente vai correr, né? Uma situação de emergência onde uma pessoa vai cair, você vai segurar, né? Aquela onde você de repente está indo para a parada, pegar o ônibus e você vê que ele, né, você está distante da parada e ele vai, né, tá indo naquela direção e você corre, você tem um momento de potência muscular, ou seja, é a contração bem rápida. Para explicar um pouquinho a diferença da força e da potência é o seguinte na musculação. A força é o que nós falamos do movimento de conseguir segurar aquela carga. Né? Então, eu vou pegar aqui e vou pegar o máximo de peso que eu consigo no peitoral e vou fazer aqui um supino. Eu consigo pegar 20 quilos de cada lado. Essa é a sua força máxima. A potência, ela é
quantas vezes você vai conseguir repetir esse movimento, né, de supino com aquela carga. Tá? Então a força é o máximo, quanto que você consegue segurar, quanto que você consegue levantar, quanto que você consegue empurrar. E a potência é quantas vezes você consegue fazer isso bem, no movimento completo, no movimento certo. Velocidade é a capacidade física que permite realizar movimentos no menor tempo possível ou reagir rapidamente a um sinal. Tá? Então velocidade esquece potência. A velocidade ela não é um movimento de contração, é um movimento geral, né? Quando você consegue ali associar movimentos de forma bem rápida. Então eu tenho velocidade na digitação, né? Você alia o seu raciocínio com a movimentação dos dedos de forma veloz, tá? E de forma correta. Não adianta a pessoa escrever certo ou errado, ela não tem velocidade, tá bom? Velocidade na nossa educação física é aquele aluno. Por que tem um aluno mais veloz, né? Aquele aluno que rapidamente pega as pessoas ali no pique-pega. Ele tem, né, um condicionamento físico, ele treina, ele tem uma facilidade de movimentar as pernas de forma bem rápida. Equilíbrio. O equilíbrio ele é uma base muito importante das capacidades físicas, porque ela é uma das primeiras habilidades a serem trabalhadas ali desde pequeno, né? Ela vai permitir, cai um papelzinho aqui, ela vai permitir, né, que o bebê comece a ficar em pé, que ele comece ali a caminhar, que ele aprenda a correr. E a base, né, você ficar em pé e aprender a andar e correr é praticamente a base do equilíbrio. No dia a dia, né, que nós já estamos maiores, o equilíbrio ele vai ajudar muito ali na questão de andar de bicicleta, tá? De você correr. Quando você corre, você precisa se manter equilibrado. Quando você pratica uma modalidade esportiva onde você corre e você tem um contato com algum atleta ou adversário, né, você causa um desequilíbrio, você trabalha para voltar ao equilíbrio novamente, tá? Agilidade. Agilidade é uma capacidade física que eu gosto muito, tá? Agilidade é a capacidade de alterar posições do corpo de forma eficiente. Requer a integração de competências de movimentos isolados, utilizando uma combinação de equilíbrio, coordenação, velocidade, reflexo, resistência e força. Ou seja, a agilidade ela pega algumas capacidades físicas, tá, para te permitir fazer algo de forma mais evoluída. Por exemplo, professor, me mostra aí um exemplo aí, né, de agilidade ali da nossa educação física. É aquele menino que tem uma habilidade ali, por exemplo, no basquete, né? Ele conduz bem a bola, ele dribla a bola, ele desvia dos adversários, ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele se mantém equilibrado, ele se mantém com reflexo, ele se mantém veloz, né? Então você mudar, você correr com a bola nos pés igual a gente faz no futebol, sem perder a bola, sem cair no chão, isso é agilidade. Tá? Que tipo de exercício que a gente faz aí para melhorar a nossa agilidade? O zigue-zague. O zigue-zague você trabalha mudança de direção em velocidade, beleza? E precisa dessas outras capacidades que foram citadas, como reflexo, resistência, força, coordenação e velocidade. Então a agilidade, ela junta algumas habilidades para te oferecer essa capacidade de alterar a posição do seu corpo de forma rápida, beleza? Mais uma capacidade física, coordenação motora. É outra que eu gosto bastante. A definição dela diz respeito à capacidade do nosso corpo de realizar movimentos articulados e ao resultado da interação entre o sistema muscular, esquelético, nervoso e sensorial. Então a coordenação motora, pessoal, é como se fosse a parte da agilidade, tá? Mas que o raciocínio nos leva a fazer. Então você precisa pensar no movimento. Eu quero ir para lá, eu quero ir para cá, eu quero correr para frente, né? Então a coordenação motora é essa coordenação de você querer fazer o movimento e o seu corpo mandar o sinal para os seus membros, para os seus músculos, para os seus ossos e falar, olha, ele quer ir para frente. Para você andar, você vai precisar de coordenação motora. Você vai ter que jogar uma perna na frente, depois a outra. O braço automaticamente faz esse movimento, tá?
Eu sei que a coordenação motora ela parece muito uma coisa natural do corpo, e é. Agora, para você chegar ao nível de evoluir nessa parte da coordenação motora, treinamento. Né? Se você quer melhorar a coordenação do seu movimento, do arremesso ou do saque no vôlei, aí você precisa treinar. Aí você vai corrigir o movimento e você vai fazer o movimento certinho. E quanto mais você repetir o movimento, mais o seu cérebro vai responder rapidamente e corretamente quando você quiser fazer. Então aquele bom jogador, aquele craque, né, que é o Messi, que é o Cristiano Ronaldo, que é o grande tenista, que é o grande jogador de basquete, que é o grande jogador do vôlei, o que acontece? Ele tem uma coordenação motora muito apurada. Então, o corpo responde rapidamente e ele consegue ali em milésimo de segundo fazer um movimento extraordinário, correto, com a postura certa, com o tempo certo, com o equilíbrio certo. Isso é a coordenação motora. Beleza? Flexibilidade pode ser definida como a capacidade da estrutura muscular esquelética se estender, né, sem danos, ferimentos ou lesões e com ampla movimentação. A gente lembra muito de flexibilidade é naquele momento da aula que a gente fala, vamos alongar. Né? O alongar é ao pé da letra, a gente alonga a musculatura. Né? A gente pega aqui, quando a gente faz esse movimento, a gente está alongando essa musculatura. Tá bom? Então a gente já exerce uma força ali, a gente vai esquentando o corpo, vai aquecendo o corpo. Tá? A gente vai mostrando para aquele músculo, olha, você vai ser utilizado de forma mais específica. Tá bom? E ele te dá a flexibilidade, ela te dá a possibilidade de fazer os movimentos corretamente. Tá? Às vezes uma pessoa está querendo, né, ali no oitavo, nono ano, a gente começa a trabalhar o saque do vôlei aqui em cima, ó, né? Aquele saque mais difícil. E a pessoa apresenta uma dificuldade muito grande. Né? Além da força e tudo mais necessária, tem a questão da flexibilidade. Às vezes a pessoa está com o braço um pouco encurtado, sendo que ele tem que, né, levantar o braço para fazer o movimento correto. Tá? Ela tem dificuldade no vôlei de buscar a bola, uma bola lateral aqui, uma bola lateral, né, de um lado, do outro, uma bola mais na frente. Então a flexibilidade é a capacidade mesmo do nosso corpo ele se estender sem se machucar. Tá? Então a flexibilidade, assim como as outras capacidades, ela deve ser adquirida de forma gradativa. Então quando o professor fala, galera, vamos alongar, junta os pés, vamos lá embaixo. Não é da boca para fora. Cada dia que você alonga um pouquinho, o seu corpo ganha em flexibilidade. O seu músculo ele amplia a elasticidade. Isso vai te facilitar fazer movimentos específicos, tá? E vai diminuir a quantidade de dor que você vai sentir no dia a dia, de lesão. Muita gente hoje em dia tem dor nas costas. Quanto tempo que você não faz um alongamento para as costas? A última capacidade física aqui citada no nosso material, resistência física. Olha só a descrição. É a capacidade que o organismo tem de lutar e permanecer ativo por um longo período de tempo, bem como a sua capacidade de resistir, recuperar e ter imunidade ao trauma, lesões ou fadiga. Ou seja, é a capacidade do corpo de se mover sem se cansar. Aí entra, né, a resistência, ela parece muito clara ao condicionamento físico. Né? Parece que é o condicionamento físico. Mas é isso, a resistência é a parte do condicionamento físico que diz respeito ao cansaço. Quanto tempo você aguenta? Né? Tem gente que sai da aula do professor Henrique nem suou. A pessoa nem suou. E ela fez a aula bem. Por que ela não suou? O condicionamento físico está muito bom. E a aula, para ele, não chegou a ser pesada ao ponto dele suar. Tem gente que faz 5 minutos da aula do professor, soa bastante, né? Língua já está para fora, respiração ofegante. Condicionamento físico está muito abaixo, né? Uma aula que foi praticamente brincadeira, a pessoa cansou muito. Tá? Então a gente precisa estar de olhos atentos e melhorar o nosso condicionamento físico. Lembrando que condicionamento físico é algo gradativo, não é da noite para o dia. Não adianta você acordar e falar, fiz a aula do professor aqui, amanhã eu vou correr 5 km. Você não vai aguentar correr 5 km. Se aguentar, vai demorar uma eternidade e depois vai ficar cheio de dor. O que você precisa fazer é correr 1 km hoje,
amanhã 1,5 km, no outro 2, no outro 2,5, e assim gradativamente. Você vai aumentando a sua capacidade física de forma gradativa, pouco a pouco. Para finalizar o nosso material, qual é a importância do condicionamento físico? Pergunto para vocês, qual é a importância? A gente falou algumas coisas aqui, né? Eu falei. E qual é a importância do condicionamento físico? Ah, professor, isso aí é balela. Galera, o condicionamento físico, ele te dá a capacidade de você realizar qualquer atividade diária que você necessita. Seja estudar, seja uma atividade física, seja uma atividade de casa, né? Que é cuidar de casa. Lavar uma louça, estender uma roupa, arrumar seu quarto. Para tudo isso a gente precisa do condicionamento físico. Tá? Muitas pessoas não se preocupam com condicionamento físico e só percebe que está precisando melhorar quando já está num momento muito preocupante, né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui, prático. A pessoa não faz nada durante o ano, né? De atividade física e tal. Aí chega no final do ano, ela faz uma viagenzinha, vai pra praia, aí a praia é massa, né? Aquela curtição, musiquinha, bate-papo, água de coco, pé na areia, né? Igual aquela música lá do Thiaguinho. E aí a pessoa toma um banho ali vai pro mar, toma um banho. Final do dia ela tá só o bagaço, dorme cedo, no outro dia cheio de dor. Né? Porque a areia ela puxa a energia da gente. A caminhada na areia ela é muito mais difícil do que num piso normal. Porque quando a gente pisa, a nossa força se dissipa ali na areia, né? E ela te joga menos para frente. Então você gasta mais energia e faz mais força para caminhar na areia. Né? A água do mar, a onda, o vai e vem ali da maré, cansa a gente. Né? Quando a onda volta, a gente faz força para se manter ali naquele lugar. Quando a onda vai para frente, a gente também se mantém fixo para a onda não jogar a gente para frente. Então isso vai cansando o corpo. E quem não tem um condicionamento físico o mínimo possível, vai para essas viagens e com 3 dias está praticamente morto, cansado, dormindo muito e às vezes não aproveita a vida. Vocês precisam aproveitar a vida. Tá? O condicionamento físico vai te proporcionar conhecer muitas coisas. Tomar um banho de cachoeira, fazer uma caminhada, fazer uma trilha, andar a cavalo, viajar e se tiver que andar 2, 3, 5 quilômetros numa cidade para conhecer pontos turísticos, você vai ter a capacidade de andar e de conhecer tudo e de ser feliz. Tá bom? Quais são os benefícios? Os benefícios do condicionamento físico, pessoal, são os benefícios de todas as atividades esportivas, tá? De todos os exercícios. Né? Aquela mesma coisa, é o controle do nosso peso, é a prevenção, tratamento de doença, é a redução da taxa de colesterol e de gordura, diminuição do risco de lesões, a melhora do humor e a qualidade do sono, né, entre outros. Por que diminui lesões o condicionamento físico? Seu corpo está mais forte, seu corpo está mais preparado. Consequentemente, ele sente menos dor. Consequentemente, lesões simples, uma torção de pé, né, uma torção no punho, você não vai ter ela porque o seu corpo está firme. A torção nada mais é do que um certo desequilíbrio do seu corpo. E aí no momento que você tenta voltar, você não tem força e aí você tem aquela lesão. E quando o seu corpo está preparado, você algumas vezes consegue evitar esse tipo aí de lesão. Tá bom? E para finalizar, galera, condicionamento físico é uma coisa para sempre. Uma coisa gradativa. Todo dia um pouquinho. Tá? Eu não estou falando aqui, eu não sou o melhor cara do mundo, eu tenho as minhas falhas. Tá? Nessa pandemia, então, eu estou cheio de falha, infelizmente. Eu tenho me cobrado muito por isso. Tá? Engordei um pouquinho. E estou muito triste. Não pelo fato de ter engordado em si, né? Mas de não ter conseguido manter um nível, né, mínimo aceitável no meu pensamento de atividade física. Tá? Não me cobro tanto por causa que, né, eu tenho um filho e tenho que dar tenho que estar presente, tenho que brincar, tenho que ensinar e educá-lo. Né? Tenho uma esposa que eu preciso ajudar, que eu preciso, né, acompanhá-la, incentivá-la. Tem a rotina de casa, né, que eu preciso cumprir com as minhas obrigações, né, que é arrumar o quarto, fazer um almoço, organizar a cozinha, né, cuidar da grama, arrumar o quintal.
Isso aí são coisas que cabem a mim aqui. Mas mesmo assim, a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, ela tem que vir em primeiro lugar. Porque não adianta a gente querer fazer um monte de coisa, abraçar o mundo, se a gente não cuidar da gente mesmo. Tá? Então essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida, me acione aí durante a semana e a gente vai debatendo. Beleza? Feliz com o retorno da escola. Essa semana agora a gente vai voltar com o Fundi 1. Né? Tio Henrique vai estar lá, vai ajudar essas crianças, vai ajudar esses pais que estão precisando. Né? Daqui a um tempo vem o Fundi 2 e vem o ensino médio, não sei quem volta, né? Não sei o pensamento de cada um, mas a gente respeita. Eu, como professor, preciso voltar e fico feliz de voltar, porque, como já falei em outras oportunidades, esse contato com as pessoas, essa socialização é muito importante para mim. Apesar de todas as regras de distanciamento e todos os protocolos a ser seguidos, eu acho que vai fazer bem psicologicamente para mim, fisicamente também. Não deixarei a peteca cair no ensino remoto, tá? Vamos ter as nossas brincadeiras, vamos ter as nossas aulas teóricas, vamos ter as nossas avaliações, tá? E é isso, vamos juntos finalizar esse ano, tá? Tô com muita saudade, às vezes bate uma tristeza, né? A gente tão próximo de todo mundo e de repente tão longe. Mas é isso, estamos aqui, estamos firmes, estamos fortes, vamos nos movimentar, tá? Vamos focar na nossa saúde, porque pai e mãe conversa, incentiva, ensina, mas quem vai fazer alguma mudança positiva na nossa vida é a gente, tá? Quem vai sentir dor é a gente, infelizmente. Quem tem doença é a gente, quem vai sofrer as consequências somos nós, tá? Então nós temos a possibilidade de virar esse jogo aí, ser dono da nossa realidade, das nossas possibilidades, beleza? Um grande abraço, uma ótima semana a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.